A Meta e Harvard acabaram de lançar um agente de codificação open source chamado Agente Código Confúcio, e isso basicamente prova que a estrutura do agente pode importar mais do que o próprio modelo. Então o TII de Abu Dhabi surge do nada, com o Falcon A1R7B, um modelo de raciocínio pequeno de 7B, com uma janela de contexto de 256 mil que está superando modelos muito maiores do que ele. A DeepSeek adiciona 60 páginas ao artigo R1, parecendo um vazamento técnico secreto e levando todos a suspeitar de um novo lançamento de modelo em breve. Então vamos falar sobre isso, tudo bem? Vamos começar com a parceria entre a Meta e Harvard. Eles apresentaram o Agente Código Confúcio, baseado na plataforma Confúcio Software Development Kit. À primeira vista, parece só mais um agente de inteligência artificial para codificação, tipo concorrente do Software Engineer Agent. Dou crédito a todos os outros projetos que tentam resolver issues do GitHub, rodando testes, editando arquivos e iterando, mas o Confúcio ele está fazendo algo muito mais profundo. A principal ideia é uma mudança de filosofia. Eles veem o scaffolding como o problema central, e embora pareça uma palavra chata, isso é muito importante. A maioria das pessoas ainda acha que um agente de inteligência artificial é basicamente um modelo grande com algumas ferramentas acopladas. Talvez ele consiga executar comandos, talvez consiga editar arquivos, talvez consiga fazer buscas. E aí você coloca um invólucro em volta disso e chama de agente. Confúcio faz exatamente o oposto. Eles basicamente dizem que se você quer que uma inteligência artificial sobreviva em uma base de código industrial de verdade, durante longas sessões de depuração, em dezenas de arquivos, em centenas de ações, então o sistema real ao redor do modelo importa tanto quanto o próprio modelo. Concordo, pois programar em repositórios reais não é um prompt limpo, é um caos. Testes falham de formas estranhas, dependências quebram o ambiente, convenções ocultas no código e pequenas mudanças geram efeitos colaterais inesperados. O Confúcio Software Development Kit se baseia em 3 eixos: experiência do agente, do usuário e do desenvolvedor. Parece corporativo, mas é bem prático. A experiência do agente controla o que o modelo vê e como o contexto é estruturado. A experiência do usuário diz respeito a tornar o agente compreensível para os humanos. Com rastreamentos e diferenças claras, a experiência do desenvolvedor prioriza observabilidade e depuração do agente, permitindo que você o ajuste como um sistema. O interessante é que o Software Development Kit Confúcio traz 3 mecanismos principais que melhoram o desempenho do agente em tarefas longas. O primeiro mecanismo é um orquestrador unificado com memória de trabalho hierárquica. E essa parte é importante porque resolve uma das maiores fraquezas dos agentes atualmente. Eles esquecem muito facilmente quando um agente trabalha em uma tarefa real. Não é só uma mensagem e resposta. Podem ser 60, 70 ou mais de 100 etapas. O agente edita, codifica, executa, testa, registra, muda de estratégia, tenta novamente, falha e chega à solução. Nesse trajeto, decisões e correções antigas, assim como registros de testes passados, importam. Se você usa uma janela de contexto deslizante simples, a informação acaba sendo cortada e o agente passa a agir como se tivesse amnésia. Ele repete erros, entra em loops, desfaz concertos e perde o fio do que tentou antes. O Software Development Kit Confúcio resolve isso usando uma memória de trabalho hierárquica, em vez de ver a execução do agente como uma longa transcrição de chat. Ele divide a trajetória em escopos, resume os passos, comprime o contexto e mantém os artefatos importantes. Ele armazena patches, logs de erros e decisões de design para consulta futura, mantendo o prompt dentro do contexto. Não se trata apenas de uma janela de contexto maior, mas sim de uma arquitetura de memória real. Isso é enorme porque, em tarefas de programação longas, a memória diferencia um agente que melhora de um que entra em loop. Muitos subestimam como uma má gestão de memória prejudica o desempenho, principalmente em repositórios grandes. O segundo mecanismo do Software Development Kit Confúcio é, sinceramente, das coisas mais legais do lançamento. Anotações persistentes. Agora, um agente dedicado registra notas estruturadas em Markdown baseadas nos rastros de execução. Essas notas não são logs, mas anotações que um engenheiro sênior faria após resolver um bug difícil.
Então isso captura convenções do repositório, estratégias que funcionaram, padrões que causaram falhas e pequenas pegadinhas que importam para aquela base de código específica. Depois ele guarda essas informações como memória de longo prazo para uso em várias sessões. Esse conceito é mais complexo do que parece, pois na engenharia não se resolve apenas uma tarefa. Você se familiariza com o código, aprende o estilo, entende os testes e identifica partes frágeis do repositório. Esse conhecimento torna a pessoa mais rápida. Na segunda alteração do projeto, Confúcio simula isso, e eles testaram em ambiente limpo. Rodaram o agente de código Confúcio 2 vezes no banco de testes Software Engineer 151, Tarefas Pro com Cloud 45 e Soneto. Na primeira vez, ele resolve do zero e faz anotações. Na segunda, lê as anotações antes de resolver. Os resultados revelam algo sutil, porém importante. A média de rodadas cai de 64 para 61. O uso de tokens reduz de 104.000 para 93.000 e a resolução na primeira tentativa aumenta de 530 para 544. Agora, essa melhora na precisão não é enorme e eu não quero exagerar, mas o ponto é que o sistema de notas claramente melhora a eficiência. Assim, o agente desperdiça menos etapas e tokens, economizando dinheiro em ambientes de produção. Isso prova que a memória escrita de longo prazo funciona até em ambientes de benchmark. Esse é o segundo mecanismo. O terceiro são extensões modulares para ferramentas. O Software Development Kit Confúcio oferece ferramentas como extensões para editar arquivos, executar comandos, testes e buscar código. O principal é que cada extensão mantém seu próprio estado e conexão de prompts. Isso importa porque a maioria dos agentes usa ferramentas como chamadas aleatórias. Eles rodam um comando bash, mostram o resultado e esperam que o modelo entenda, mas usar ferramentas de verdade exige disciplina, estrutura e lógica de recuperação. Confúcio mostra isso claramente através de ablações, onde eles testam a sofisticação das ferramentas em um subconjunto do Software Engineer Bench Pro. Eles mostram que manusear ferramentas melhor aumenta muito o Resolve at One. Por exemplo, com Cloud 45 Soneto, uma configuração simples atinge 440, enquanto um uso mais avançado chega a 516. Isso representa um grande salto, mostrando que o roteamento e a ordem das ferramentas impactam muito o desempenho. Quando dizem que agentes são só modelos com ferramentas, Confúcio responde: não. O modo de usar ferramentas e o design do sistema influenciam tanto quanto mudar o modelo. E então, além de tudo isso, Confúcio acrescenta algo que parece uma prévia de como será o desenvolvimento de agentes no futuro, um meta-agente que projeta agentes. Este meta-agente recebe uma descrição em linguagem natural do agente desejado, propõe configurações, prompts e extensões, executa o agente em tarefas, inspeciona métricas e rastreamentos e edita a configuração de forma iterativa no ciclo construir, testar, melhorar. Então, em vez de uma pessoa fazer 500 iterações manuais, tentando ajustar prompts, conexão de ferramentas, formato de memória e fluxo de controle, você obtém uma otimização do próprio design do agente conduzida por Large Language Model. Esse tipo de coisa faz o sistema escalar mais rápido, pois o ajuste vira um processo sistemático, não artesanal. Agora vamos falar sobre os resultados no Sway Bench Pro Confucius Code Agent. Com Cloud 45 Sonnet, as resoluções atingem 1527. Enquanto isso, Cloud 45 Opus com apoio mais fraco fica em 520. Esse é o destaque importante. Um modelo intermediário com boa estrutura de apoio pode superar um mais potente com apoio fraco. Esse é o principal tema. A estrutura de apoio pode ser mais importante que o tamanho do modelo. Vamos conectar isso ao segundo artigo, que reforça o mesmo ponto, mas pelo lado da arquitetura e do treinamento do modelo, não do agente. O Instituto de Inovação em Tecnologia, TII, de Abu Dhabi, lançou o Falcon H1R7B. Este é um modelo de raciocínio com 7 bilhões de parâmetros que iguala ou supera muitos modelos de raciocínio de 14 a 47 bilhões de parâmetros em benchmarks de matemática, código e gerais. Modelos de 7 bilhões de parâmetros eram vistos como pequenos e baratos, usados para tarefas simples. O Falcon H1R muda essa visão. Eles unem 3 escolhas de design,
em um sistema único. Backbone híbrido de Transformer com Mamba 2. Janela de contexto de 256 mil tokens e treinamento que combina raciocínio supervisionado de longo formato com aprendizado por reforço via GRPO. Em arquitetura, é um modelo causal só de decodificador com camadas híbridas. Transformers usam atenção para raciocínio. Blocos Mamba 2 fazem modelagem de sequência em tempo linear. Isso importa em contextos muito longos, pois a atenção do Transformer puro não escala bem com sequências maiores. Falcão H1R suporta até 262.144 tokens no VLLM, oferecendo uma janela de contexto prática de 256.000, o que é enorme. Isso possibilita raciocínios longos, grandes registros de ferramentas e prompts com vários documentos de uma vez. E como o Mamba 2 escala linearmente, isso ajuda a controlar a memória e o desempenho nessas extensões. Agora, o treinamento é onde fica ainda mais interessante. Eles usam um pipeline de 2 etapas. Primeiro, início a frio. Ajuste fino supervisionado em rastreamentos de raciocínio de formato longo em matemática, programação, ciência e outros domínios, incluindo chat, uso de ferramentas e segurança. A filtragem sensível à dificuldade dá mais peso para problemas mais difíceis. Os alvos podem chegar a até 48.000 tokens. O modelo aprende a manter um raciocínio longo e coerente, sendo depois refinado por reforço com GRPO, recebendo recompensas por respostas comprovadamente corretas. Respostas de matemática são verificadas simbolicamente e códigos via testes unitários. Esse é o aprendizado por reforço mais puro, pois a correção é mensurável. Assim, você treina pela correção, não por intuição. Os benchmarks mostram um desempenho surpreendente desse modelo. Para 7B em matemática, ele fez 881 no AIME 24, 831 no AIME 25 e somou 7.396 em matemática. Em tarefas de programação e agentes, ele marca 686 no CodeBench V6 ao vivo e continua competitivo em benchmarks de raciocínio geral como Massive Multitask Language Understanding Pro e GPQA. Pense no significado disso. Um modelo pequeno pode alcançar desempenho similar a sistemas maiores, quando a arquitetura e treinamento são ajustados para raciocínio. O segundo tema é claro. A vantagem dos parâmetros cai conforme o treinamento e a arquitetura evoluem. E isso destaca a eficiência. Falcon H1R7B processa de 1.000 a 1.800 tokens por segundo por GPU nos cenários relatados, variando conforme as configurações de lote. Eles também usam escalonamento em teste com o método Deep Think with Confidence, DeepConf. A ideia é executar várias cadeias de pensamento em paralelo e depois filtrar os candidatos usando sinais de confiança. Isso ajuda a melhorar a precisão sem consumir recursos computacionais ilimitados. Entre Confúcio e Falcão H1R é basicamente a mesma coisa. O diferencial agora é a engenharia de sistemas. Vamos para a terceira atualização de DeepSeek. Parece um movimento silencioso antes de um grande golpe. DeepSeek atualizou o artigo R1 no RXIV sem anúncio ou tweet. A versão 1 vira 2 e a atualização é enorme. O artigo vai de 22 para 86 páginas e, de repente, ele contém toda a explicação do pipeline de treinamento, avaliação expandida em mais de 20 benchmarks e apêndices enormes. É como se tivessem aberto toda a caixa preta. A atualização traz os checkpoints Dev1, Dev2 e Dev3 do pipeline de treinamento. DEV. Um vem do ajuste de instruções Cold Start, que melhora o segmento de instruções, mas prejudica o raciocínio. Dev2 foi criado para resgatar o raciocínio com reforço de aprendizagem voltado para isso. DEV3 é o refinamento final, usando amostragem por rejeição para dados de alta qualidade, seguido de outra etapa de Supervised Fine-Tuning para saída estável. Esse detalhe importa porque questionaram por que o R1 fazia raciocínios longos sem virar respostas caóticas como o R10. O passo a passo mostra como o estabilizaram. A avaliação se amplia, incluindo benchmarks como Software Engineer Bench, Verified, Live Code Bench, MMLU Pro
GPQA, Diamond Drop, IFView, entre outros. Eles incluem referências humanas em algumas comparações, o que é raro e torna a avaliação mais relevante que rankings. O valor real está nos apêndices. O apêndice A detalha a implementação do GRPO e os hiperparâmetros, como taxas de aprendizado, coeficientes de divergência de Kullback-Leibler e temperaturas de amostragem. Os apêndices B a F tratam da função de recompensa, design, estratégias de dados e avaliação. Para quem tenta reproduzir o R1, serve como um manual de operação. DeepSeek menciona no artigo que tentou Monte Carlo Tree Search e Probabilistic Roadmap, mas esses métodos não se generalizam bem para tarefas de raciocínio aberto. Esse nível de transparência é incomum na indústria de inteligência artificial, que costuma divulgar apenas sucessos. O momento da atualização torna tudo mais suspeito. 20 de janeiro é o aniversário de um ano do R1 e 17 de fevereiro é o Ano Novo Lunar. A DeepSeek costuma fazer grandes anúncios no Festival da Primavera e no ano passado lançou o V3 e o R1 nessa época. Quando a comunidade vê a DeepSeek publicar discretamente 60 mais páginas técnicas no artigo do R1, muitos perguntam: isso é um prelúdio para o V4? E, sinceramente, essa pergunta faz sentido, porque as empresas geralmente não revelam tudo, a menos que a tecnologia revelada já esteja ultrapassada para elas. Pode ser uma estratégia de código aberto para impedir que concorrentes patenteiem métodos parecidos. Ou pode indicar que seguiram novos rumos e querem que o antigo capítulo vire conhecimento público. Deixe sua opinião nos comentários. Quero ver o que você acha e, se gostou dessa análise, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para mais novidades sobre inteligência artificial como essa e a gente se vê no próximo.